Olá, bem-vindos a mais um dia do programa de meditação FIT, a Fit Life Performance, e hoje é a nossa 7ª etapa, é a primeira etapa da nossa mente intencional e hoje vamos falar sobre visão. Até agora tivemos a trabalhar sobre como estar bem com o nosso passado, sobre como estar bem no nosso presente e até ao momento, a partir de agora, importa redirigir as nossas energias para o nosso futuro, para aquilo que podemos e queremos fazer com ele. Jack Welch, administrador da General Electric e CEO dos 500 da revista Fortune, diz que visão sem ação é simplesmente um sonho. A ação sem visão é simplesmente passar o tempo. E visão com a ação é fazer uma diferença positiva. E é mesmo disto que se trata esta fase. É de nós depositarmos a nossa energia, a nossa visão, transformá-la em ação e com isso fazer uma diferença positiva na nossa vida. Vimos já que vivemos todos os dias com base no que nós construímos no passado, com as nossas memórias e com as nossas experiências. Todos os dias levantamos, criamos as mesmas rotinas, os mesmos procedimentos, os mesmos esquemas mentais que resultam nos mesmos comportamentos. E isso faz com que vivamos no presente em função do passado. À semelhança de uma empresa, por exemplo, uma padaria, em que todos os dias fazem o pão, vendem-no, recebem o dinheiro e é isso. Se num dia pedem mais pão, fazem mais pão, vendem mais pão. Se pedem menos, fazem menos, vendem menos. No final, o dono da loja vai para casa, volta junto à sua família, vive as suas coisas e no fim do mês paga os seus empregados, toda a gente vive feliz ou em função daquilo que ele determinou para ele. E isso faz com que nós vivamos de forma reativa, vivamos em função do que a vida nos vai pondo e respondendo de acordo com os nossos recursos. Por vezes a vida vai-nos colocando um outro desafio que nos faz superar, que nos faz evoluir, mas sempre reagindo a esse desafio. Isso faz com que nós vamos evoluindo, de certa forma, à semelhança da padaria que, em vez de vender pão, um dia alguém chega à padaria e pergunta se alguém faz um bolo de aniversário. E o dono da padaria, para agradar ao cliente, faz esse bolo. Pede ao padeiro e o padeiro diz: ok, primeira vez que faço um bolo, ou já não faço um bolo há muitos anos, este nervoso miudinho, este medo faz com que ele se aplique ao máximo, o bolo corre bem e o cliente fica satisfeito, fala aos outros amigos, mais gente começa a pedir bolos. Então há uma pequena evolução desta padaria de uma forma reativa, ou seja, ela reage ao pedido e começa a criar mais recursos e a evoluir, a mudar um bocadinho. Porém, em algumas situações, este funcionar de forma reativa pode nos orientar no sentido errado. Ou seja, pode nos orientar num sentido de aparente sucesso, determinado pelos critérios socioculturais, mas que nos afasta de nós. Ou seja, nós podemos criar uma carreira profissional, podemos conseguir reconhecimento social, podemos conseguir dinheiro, podemos conseguir montar uma grande empresa, ter um cargo político, mas isso por vezes pode nos criar um vazio porque se afasta da nossa verdadeira paixão, do nosso verdadeiro propósito, onde nós naturalmente investiríamos toda a nossa energia até sem receber dinheiro. Ou seja, essa é a verdadeira paixão. E muitas vezes nós afastamos-nos dessa nossa vida em função do que a vida nos vai pondo, nos vai orientando. Então, perceber se estamos aí no caminho certo ou no caminho errado é muito importante. Mais uma vez, à semelhança da padaria, em que o senhor começou a vender mais bolos, cada vez chegavam mais clientes, cada vez ele contratava mais gente, aumentar o espaço, aumentar a faturação, portanto, todos os indicadores socioculturais de sucesso, porém o senhor cada vez se identificava mais com o seu negócio e com a sua vida. Isso é que era mais importante. Portanto, ele foi deixando de se rever na sua vida, foi deixando de sentir paixão e propósito num negócio que era local e que passou a um negócio muito grande, e isso faz com que ele se afaste de si próprio e se sinta menos feliz e menos realizado. Então, o grande segredo é como é que nós criamos esta paixão, esta motivação em tudo aquilo que fazemos. Por outro lado, se nós vivermos ou se estivermos na vida de uma forma proativa,
de uma forma clara, honesta e esclarecida connosco próprios, nós podemos definir e construir as nossas experiências, a nossa própria vida. Muito além do que o paradigma sociocultural, do que os critérios socioculturais dizem que é uma vida de sucesso, é uma vida feliz. E com esse poder de intenção, com esse poder de intervenção sobre a nossa vida, aí sim nós vamos seguir a nossa paixão, vamos nos sentir motivados e vamos ter a nossa vida bem mais feliz e sentirmos bem mais realizados. A nossa visão é o nosso farol, é a nossa bússola, que nos diz para onde temos de ir. Tal como um filme sem guião, quem que já imaginaram que era filmar um filme sem qualquer guião, gastar fita, atores, rolar, sem um propósito, sem uma visão, ou um corredor a fazer uma corrida sem uma meta, sem um propósito que o faz correr. No início poderia sentir-se algo motivado, essa motivação passaria à força de vontade. Sabemos que a força de vontade tem um limite e essa força de vontade ia se tornar em infelicidade, porque ao longo da corrida ele iria correr, sem se sentir feliz. Mesmo chegando ao final da meta, mesmo chegando ao final da corrida, se não houver uma visão, se não houver um propósito, ele pode sentir-se feliz por cumprir a meta, mas não se sente realizado porque não cumpriu alguma coisa com propósito. Então, termos a nossa visão, determinada a nossa visão, é um fator determinante, muito importante para que sejamos felizes a cada momento do nosso dia e tenhamos uma realização em cada meta que nós cumprimos. Todos nós temos uma missão a cumprir. Cabe-nos a nós descobrir qual é, alinhar-nos com ela e estabelecer intencionalmente os melhores planos para a cumprir. Todos nós temos a possibilidade e até o dever de construir e definir as nossas melhores experiências, aquilo que queremos vivenciar, construir a nossa melhor evolução pessoal, as coisas que queremos ultrapassar, que queremos adquirir, que queremos conquistar, a forma como vamos retribuir, que vamos contribuir para a humanidade e para as pessoas que estão connosco, devolvendo aquilo que nós conquistamos, aquilo que nós construímos. Essas experiências, o cruzamento destes fatores faz de nós cumpridores de uma missão sólida e de uma missão apaixonante e alinhada connosco. Todas as grandes empresas têm uma missão definida, têm uma visão para cumprir essa missão. Por exemplo, a Amazon, de comércio online, a sua visão é ter o melhor serviço online para o cliente, vendendo todo o tipo de produtos e ao melhor preço possível. A Kodak, por exemplo, quando apareceu, tinha uma visão muito clara que era tornar a fotografia simples e acessível a toda a gente. A Apple tem como missão, ou definiu como missão, proporcionar a melhor experiência computacional aos seus clientes com os objetos mais funcionais e bonitos que eles possam querer. A Google, por exemplo, tem como missão compactar e disponibilizar toda a informação do mundo. Não só as empresas, mas também as pessoas têm missões muito bem definidas. Por exemplo, Elon Musk, responsável, o CEO da Tesla e da SpaceX, que pôs recentemente um foguetão no espaço e voltou autonomamente, tem como missão, desde criança, criar uma vida intraplanetária, ou seja, colocar a vida humana noutros planetas e com isso criar uma subsistência da espécie e criar os melhores sistemas autossustentáveis de energia solar. Por exemplo, Martin Luther King tinha como missão abolir as diferenças interraciais entre negros e brancos. Gandhi, por exemplo, tinha como missão criar a independência da Índia. Então, todas estas pessoas, todas essas empresas de sucesso têm uma missão bem definida, onde se sentem alinhados com ela, onde depositam toda a sua energia, onde os indicadores de sucesso socioculturais vão aparecendo como consequência. Okay? Há uma história que eu gosto muito, se o filho de cada um de nós chegasse um dia à nossa beira e dissesse que queria ser artista de circo, muito provavelmente muitos pais o afastavam dessa missão ou dessa visão. Porém, se vos dissessem mais tarde que ele iria ser o dono do Cirque du Soleil, um dos multimilionários do mundo com um dos maiores negócios de sucesso e espetaculares,
a história já era diferente. Então, a forma como nós nos entregamos, nos depositamos à nossa missão, nos alinhamos, nos descobrimos, faz toda a diferença em como determinamos o nosso futuro. O nosso cérebro funciona e pensa em imagens, ou seja, ele recolhe as informações, constrói umas imagens, guarda no banco de memória e transforma isso em experiências. Experiências essas com que são confrontadas todos os nossos pensamentos antes de se tornarem em comportamentos. Essa forma de funcionamento cerebral faz com que nós, quando colocamos alguma imagem ou algum filme na nossa mente, o cérebro vive-o de forma tão intensa e real, quanto mais intensa e real for essa imagem colocada. Ou seja, se eu pensar numa situação qualquer, o cérebro não distingue entre se é real ou não, desde que ela seja bem clara na nossa mente. Então, isso faz com que quando nós colocamos alguma imagem, algum sentimento, quando nós ligamos emoção, alguma filme, alguma visão que nós temos, nós fazemos, o nosso cérebro vive-a como se fosse real. Ao vivê-la como se fosse real, ele vai criar novas conexões neurais, novas regiões cerebrais que começam a funcionar em sinergia, e isso faz com que hajam novas sinapses, novas ligações, novos neurónios. A neuroplasticidade permite que isto aconteça. Ao acontecer essas novas redes neurais, a nossa neuroquímica, a nossa bioquímica vai começar a produzir novos neurotransmissores, novas hormonas que vão circular no nosso corpo. Quando isto acontece, a nossa biologia vai sinalizando alguns genes que vão produzindo determinadas proteínas em função desse filme, dessa imagem mental que nós colocamos no nosso cérebro. E assim a nossa biologia vai se adaptando a essa realidade que está a viver também. Isto faz com que nós, ao colocarmos a nossa visão na nossa mente, toda a nossa rede neural, toda a nossa bioquímica, toda a nossa biologia se prepara, se adapta a essa realidade como se ela estivesse a ser real. Isto faz com que a nossa visão possa ser uma grande ajuda na nossa determinação do futuro. Há estudos muito interessantes que comparam, por exemplo, alguns atletas em que um grupo faz o gesto técnico e o outro grupo apenas o visualiza. E, analisados os resultados no fim, os resultados são muito parecidos e há até alguns grupos de visualização que são melhores no desempenho do gesto técnico. E quando falamos de gesto técnico, falamos não só na execução, mas há estudos que mostram que há aumento de volume muscular e que há até melhoria, por exemplo, no tempo de salto, na força e na velocidade. Ora, isto prova que a nossa biologia pode perfeitamente adaptar-se à imagem mental que o nosso cérebro vive de acordo com a intensidade e a clareza que nós a colocamos lá. Um bom exemplo disto é estarmos atentos ao Ronaldo antes de marcar um livre. Se vocês olharem bem para ele, vão perceber o que é que está a rolar, o que é que está a rodar dentro da cabeça dele antes dele executar a tarefa de marcar o livre. Aí vão perceber que antes de executar uma tarefa, um comportamento, na cabeça dele o golo já está definido, o livro já está marcado e o resultado já é adquirido. Um dos sistemas cerebrais ativados com este processo é o sistema ativador reticular ascendente, ou seja, conhecido como SARA. Este sistema é responsável pelo nosso foco e pela nossa atenção e pela recolha de informação importante para nós. Então, quando nós colocamos algum assunto na nossa cabeça, isto já aconteceu a toda a gente, quando procuramos, por exemplo, um carro novo, parece que vemos mais vezes esse carro a passar, ou quando pesquisamos por uma viagem, parece que mais detalhes, mais informação sobre esse local aparecem na nossa vida. Então este sistema é responsável por nos trazer essa informação, por aumentar a nossa atenção e parece que mais coisas relacionadas com esse tema vêm até nós. Eu costumo chamar esse sistema como o motor de busca da Google, ou seja, quando nós colocamos lá informação, quando nós colocamos na nossa mente uma visão, ele vai nos trazer, vai recolher, vai aumentar a nossa sensibilidade para recolher informação sobre esse tema. E, à semelhança do motor de busca, quanto mais específica for a informação, quanto mais clara, mais intensa, mais clara vai ser também a quantidade e a qualidade de informação
que ele nos vai fazer sentir. Então este é um sistema cerebral que nós ativamos com a visualização, com a nossa visão e que melhora muito o resultado final. Liam McTaggart, na sua obra O Poder da Intenção, com base em vários estudos científicos, mostra uma coisa muito interessante, em que nós, através da nossa consciência, além de sermos observadores, temos um poder muito influente na forma como o nosso pensamento se materializa. E outra coisa importante é, quanto mais clara e específica for a nossa intenção, mais eficaz, mais potente é o resultado da nossa intenção e essa materialização. Ou seja, se eu pensar simplesmente em viajar, é muito diferente de eu pensar em viajar para as Caraíbas, para a zona de praia, ficar o resultado, o meu poder de intenção sobre ele, a forma como eu vivo, vai ser muito mais clara e intensa e muito mais eficaz. A visualização é a ferramenta de eleição para nós tornarmos real a visão na nossa cabeça. Ou seja, a forma como nós visualizamos é a nossa imaginação, que é a nossa manifestação da realidade, aquilo que nós definimos intencionalmente, aquilo que nós criamos intenção sobre o que queremos que aconteça, imaginamos o melhor possível essa situação, visualizando-a na nossa cabeça, rodando esse filme na nossa cabeça, fazemos com que ele seja real e faça parte da nossa vida. E esta visualização é importante que seja muito clara e muito intensa. Ela tem 4 componentes fundamentais: a duração, a frequência, a intensidade e a vivacidade. Ou seja, a duração é a quantidade de tempo que eu consigo manter essa imagem, essa visão na minha cabeça. A frequência é a quantidade de vezes que eu faço essa visualização. Ou seja, por exemplo, fazê-la diariamente, ou até mais que uma vez ao dia. A intensidade é a carga emocional, a forma como eu sinto essa emoção. E a vivacidade é a clareza com que essa imagem, com que essa visualização se torna na nossa cabeça. Todos nós já ouvimos falar do poder da atração, né? Com o livro do Segredo, e ao pensarmos nas coisas, que atraímos as coisas que queremos. Pois bem, eis como eu vejo um bocadinho este fenómeno, ou dentro da visualização também. Ou seja, como eu vejo isto nós construímos a nossa realidade, construímos um contexto, construímos um ambiente que é a nossa visão do nosso futuro, do que queremos influenciar, e é como se essa realidade estivesse, algures, fosse sendo construída como que uma casa que está a ser construída ao largo. E o que acontece não é o nosso poder de atração, porque isso faz com que sejamos um pouco mais egocêntricos, que concentremos as coisas em nós. E isto não é o melhor resultado. Nós devemos entregar-nos ao processo, devemos não querer influenciar o processo que nós construímos de forma muito cognitiva. Devemos entregar-nos ao processo. Então o que acontece é que definimos essa visão, definimos esse contexto, esse objetivo, o mais claro possível, e o que acontece é que, mesmo dentro do campo quântico, esse objetivo, essa realidade vai-nos atraindo para ela, não ao contrário. Então, ao construirmos, por exemplo, uma casa de sonho, o que vai acontecer é que lentamente essa casa de sonho começa a existir, é uma realidade para nós e vai-nos atraindo na sua direção. Vejo como se fosse um tapete rolante em que nós, ao iniciarmos este processo, entramos nesse tapete rolante, e é o poder de atração, mas não para nós, mas de nós para a realidade. Ou seja, entramos no caminho certo, de forma natural, com a sua velocidade, com as suas características, e nós vamos nos atraindo, vamos sendo atraídos para essa realidade. Pelo caminho vamos vendo alguns detalhes, alguns pontos que nos vão indicando que estamos no caminho certo e que essa realidade é para nós.
Mantendo a confiança, mantendo o desejo e mantendo a expectativa positiva que essa realidade já é nossa e que vai acontecer, e entregarmos-nos ao processo. Este é como eu vejo o poder da atração e a forma como influenciamos o nosso futuro e a nossa realidade. E uma das grandes vantagens positivas deste processo é que, pelo caminho, ou seja, o nosso presente, no dia a dia, momento a momento, semana a semana, nós vamos vivendo mais felizes e o caminho vai fazendo sentido, porque lentamente, com todos os seus detalhes, com todas as suas nuances, ele vai se aproximando, vai construindo essa realidade, vai nos levando a essa realidade e vai nos dando referências positivas que isso está a acontecer. Só temos que estar atentos e entregar-nos. Há um reforço de dopamina, há um reforço de recompensa constante no caminho certo que nós fazemos na direção do objetivo que nós criamos. Então isto permite que nós, com uma boa visão do futuro, criemos uma vida mais feliz e com mais sentido no presente. Como podemos então definir a nossa missão? Neste campo põem-se normalmente 3 cenários. O primeiro é, mas como é que eu descubro então a minha missão? Qual é a minha missão? Não sei qual é a minha missão, tenho dificuldade em encontrar, até tenho vontade, mas não tenho bem presente como é que posso transformar isso, o que é que eu posso visualizar, como é que eu posso fazê-lo. Outro cenário é pessoas que têm uma missão até bem definida, até se sentem com alguma clareza, mas não têm a coragem para abandonar a vida que foram criando, que o tal paradigma sociocultural criou, uma vida de aparente sucesso, de alguma estabilidade, e não estão na disposição de criar mudança para ir na direção do que realmente querem, da sua verdadeira missão. Outro cenário é quando as pessoas têm claro como água a missão que querem cumprir e insistem várias vezes e custa-lhes a perceber que provavelmente aquela não é a missão para eles, aquele não é o desejo, o verdadeiro desejo, a forma como o universo se quer expressar através dessa pessoa. Então, como se tivessem uma missão um pouco enganada. Então, estes são normalmente os 3 cenários. Para melhorar estes 3 cenários, para poder encontrar a nossa missão, eu desenvolvi um método que conjuga 2 outros métodos muito eficazes e que tem ajudado algumas pessoas a criar a sua missão, a visualizar a sua missão, a visualizar e manifestar intenção sobre o seu futuro, a ter uma influência no seu futuro. Um dos primeiros métodos foi criado por Steven Kotler, um autor e investigador sobre o estado de fluxo, sobre a flow, que trabalha, entre outros grupos, com os Navy SEALs americanos e com as academias de formação da Red Bull, e acompanhando, entre outros, grandes empreendedores e grandes atletas de elite. O que ele definiu é que nós precisamos ter um propósito transformador, o que chamam de um propósito massivo transformador, um objetivo que nos puxa no fundo a nossa grande missão. E para termos esta grande missão sempre presente e com uma motivação constante, tem que haver 3 componentes e a conjugação destes 3 componentes. As nossas curiosidades, as coisas pelas quais sentimos naturalmente curiosidade, as coisas pelas quais nós sentimos paixão e os nossos propósitos, as coisas que queremos naturalmente mudar no mundo. Da conjugação destes 3 componentes, curiosidade, paixão e propósito, nós, ao cruzarmos estas 3 componentes, nós vamos encontrar coisas que constituem a nossa verdadeira missão, o nosso propósito massivo, transformador. E do cruzamento destas 3 componentes vão sair objetivos altos e bem claros e também transformadores, ou seja, objetivos motivadores que advêm do cruzamento dessas 3 componentes. Desses objetivos altos e potentes, nós temos depois as tarefas do dia a dia, ou seja, com isto nós conseguimos alinhar desde a nossa grande missão até às nossas tarefas do dia a dia. Isto é um processo que se vai construindo, mas é um exercício muito interessante para fazermos e que nos ajuda muito a encontrar a nossa missão, os nossos verdadeiros objetivos. Por outro lado, outro grande autor, Vishen Lakhiani, que foi fundador da Mind Valley e um palestrante e autor nesta área do desenvolvimento pessoal,
desenvolveu um método muito interessante. Ele define que a nossa vida, o nosso propósito de vida, a razão desta nossa vida humana, se divide em 3 grandes componentes: as nossas experiências, o nosso desenvolvimento pessoal e a forma de contribuição ou retribuição. Ou seja, as experiências será tudo o que nós queremos viver, desde uma viagem que queremos fazer, desde uma empresa que queremos criar, o nosso emprego, a forma como queremos que a nossa família viva, a relação com a nossa mulher, com o nosso marido, com os nossos filhos, até pequenos detalhes como um determinado restaurante que eu quero experimentar, um desafio desportivo que eu quero fazer, como correr uma maratona, como subir uma montanha, um hotel que eu quero experimentar, uma paisagem que eu quero viver, estar numa piscina sobre o mar, num pôr do sol muito bonito, com uma taça de champanhe com a minha esposa ou o meu marido. Portanto, todas essas experiências é que enriquecem, que tornam válida a nossa vida. Por outro lado, o desenvolvimento pessoal é tudo o que nós queremos desenvolver em nós, tudo o que nós devemos conquistar e adquirir, que nos permite viver essas experiências. Ou seja, todos os cursos que devemos tirar, um livro que podemos ler, uma habilidade que queremos aprender, algo que temos que adquirir, uma coisa que temos que comprar, uma viagem que devemos comprar, alguém com quem nos devemos associar, alguém que devemos conhecer. Portanto, todas estas componentes pessoais que nós temos que desenvolver em nós para conseguir atingir e viver melhor essas experiências. O terceiro grande campo é como é que nós retribuímos tudo o que nós conquistamos à humanidade, porque nós estamos todos conectados, todos somos um, e se nós guardarmos tudo para nós, se nós não contribuirmos para o universo, para a humanidade, esta também não vai contribuir connosco. Então a forma como é que nós retribuímos, que pode ser dar dinheiro, dar nosso tempo com voluntariado, ajudar uma ou várias pessoas, pode ser um simples colega de trabalho, um filho a fazer um trabalho de casa, ajudar um sem-abrigo na rua, pode ser a forma como inspiramos alguém, como fazendo um vídeo, escrevendo um livro, dando um curso. Portanto, todo o conhecimento que nós podemos retribuir à humanidade, todas as formas que nós podemos contribuir, retribuir aquilo que conquistamos, fazem faz a nossa vida ter um maior propósito. Então, o cruzamento destes 2 métodos, entre o alinhamento das curiosidades, paixão e propósito, e estes 3 grandes campos da nossa vida, as experiências, o nosso desenvolvimento pessoal e a forma como retribuímos, em termos neurais, em termos motivacionais, em termos biológicos, permite-nos uma motivação, uma paixão, um constante prazer no dia-a-dia e, acima de tudo, isto é que contribui para vivermos uma vida feliz, cheia e realizada. Portanto, desafiamos-nos todos os dias a reforçar este pensamento, a reforçar a nossa visão, para termos a nossa missão bem clara e termos claro que tudo o que nós fazemos no dia-a-dia tem... Tenho várias curiosidades, mas uma das curiosidades que eu tenho é como é que funciona a mente humana, o funcionamento da mente humana. Para mim sempre foi uma curiosidade muito grande e a influência que isso tem no comportamento e na vida das pessoas. Por outro lado, outra paixão que se alinha com isto é como é que eu posso contribuir, como é que se pode trabalhar a mente humana para tirar o maior partido das pessoas, para conseguir que as pessoas vivam a melhor versão de si. Esta é uma das minhas grandes paixões. E um grande propósito é, com isto, melhorando as pessoas, nós melhoramos o mundo, melhoramos a humanidade, melhoramos o planeta. Então, se as pessoas estiverem alinhadas com a sua missão, o planeta está alinhado consigo próprio, a humanidade está alinhada consigo própria, há uma simbiose maior e este é um dos meus propósitos. Então, alinhando estas minhas curiosidades, esta minha paixão e este propósito, eu consigo ter uma missão e resulta num produto, num projeto, como por exemplo este programa de meditação que eu decidi fazer de forma completamente gratuita e disponibilizá-lo à humanidade, no fundo. Viver diariamente com a certeza que estamos no caminho certo, com a nossa visão bem definida na nossa mente, com a nossa missão bem presente e alinhada connosco próprios, dá-nos uma segurança e traz prazer ao nosso presente, ou seja, permite que nós no presente
vivamos com mais tranquilidade, com mais certeza que a nossa realidade está no futuro, a aguardar por nós e que já está a ser construída e que nos atrai para ela. Portanto, a segurança e o prazer com que fazemos as coisas, nossas tarefas do dia a dia, com que definimos os nossos objetivos, com que depositamos a nossa energia, dá-nos um prazer, dá-nos um bem-estar, uma realização no presente, com visão no que vai acontecer no futuro. Como é que funciona esta fase? Depois de verem este vídeo, podem realizar o exercício prático de reflexão, que está abaixo, e aí vão ter a oportunidade de definir estas curiosidades, estas paixões, os propósitos que vos atraem intrinsecamente. Não usem a mente racional, usem unicamente a primeira resposta que vos vier de dentro, que vos vier à cabeça, porque normalmente essa é correta. Quando pensem em curiosidades, nas vossas paixões, nos vossos propósitos, não pensem com a mente racional. Não deem a oportunidade da mente racional pensar se está certo, se está errado, se vale a pena, se não vale, se pode ser feito ou não. Pensem com o coração, pensem de dentro para fora. Ao definirem essas componentes, de seguida, podem estabelecer alguns objetivos major, objetivos maiores, que vos permitem cumprir a interseção dessas componentes. De seguida, quando pensarem nas 3 componentes principais da vida, as experiências, como se vão desenvolver pessoalmente e a forma como vão contribuir ou retribuir para a humanidade e para os outros, pensem de igual forma a primeira resposta que vos vier à cabeça, a primeira resposta que sentirem. Não o que faz sentido, não o que a mente racional vê como seja execuível. Pensem com o coração. E outra coisa é pensar em grande. Não pensem em pequeno. Costumo dizer que imaginar ou sonhar é grátis, é agradável, é possível e é divertido. Então, pensem em grande, enfatizem o sonho, ponham pormenores. Primeira coisa que vier à cabeça, escrevam. Ao fazer o exercício, lembrem-se, têm 90 segundos para cada componente, exatamente para não deixar a mente racional atuar e ser o nosso sabotador nesse tipo ao elaborarmos esse tipo de componentes. De seguida, coloquem-os aos escutadores, liguem o áudio da meditação e durante a meditação vamos correr as fases que já vimos anteriormente e ao chegar à fase da visão, vai-vos ser pedido para visualizarem, para imaginarem esses componentes do vosso sonho, dos vossos objetivos. Então, como é que isso se processa? Vão imaginar literalmente um quadro branco ou preto, um quadro grande, como se fosse um ecrã de cinema, à vossa frente, ligeiramente acima da linha do horizonte, para que tenham quase que inclinar um bocadinho a cabeça para cima, cerca de 15 a 20 graus. Isto faz com que haja uma maior oxigenação do núcleo visual do cérebro e com que nós tenhamos acesso a regiões do cérebro mais propensas à visualização, portanto, mais fácil de desempenhar este exercício. E nesse quadro vão fazer rolar, vão colocar as imagens dos vossos objetivos, do vosso sonho, da vossa missão. E vão, ao passar essas imagens, ao passar esse filme, o segredo está em sentir, em adicionar emoção. Ou seja, mais uma vez, se eu pensar numa viagem de carro, eu vou sentir o carro a mexer, eu vou ver as cores do carro, eu vou ver o tablier, o detalhe do volante, eu vou sentir o cheiro da gasolina, eu vou sentir o ar a passar na minha cara, vou ver as pessoas que estão à minha volta envolvidas. Então, colocar emoções, colocar imagens, colocar cor nesse filme é uma coisa que se treina, ao fazer diariamente essas imagens vão ficando mais vivas e o segredo é esse. Outra coisa importante é colocar os outros no nosso sonho, ou seja, se eu pensar, por exemplo, na minha empresa, eu vejo todos os meus colaboradores felizes a participar nesse sonho. Se eu pensar na minha família, vejo os meus elementos familiares a participar nesse sonho. Se eu vir uma viagem, eu vejo as pessoas que vão comigo. Portanto, transmitir o efeito desta minha visualização, da minha visão, colocar intensidade, colocar emoção, colocar cor, colocar sensações, sentimento e colocar as outras pessoas que beneficiam também com esta minha missão, com a minha visão.
E no final, ao terminarmos a meditação, vão sentir uma sensação de segurança, uma sensação de alegria, de bem-estar, como se tivessem vivido um pouco essa vossa visualização. Ok? Então, terminando isto, liguem o áudio, boa prática e vemo-nos amanhã para mais uma fase do programa de meditação.